Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui da nossa série Através da Bíblia, da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes. Nós estamos aqui para mais uma aula analisando o livro de Josué. Na última aula nós apresentamos o que Josué falou, na verdade, para Caleb. Você deve lembrar de Caleb, aquele que foi o espia, que foi juntamente com Josué e um outro grupo para avaliar a terra de Canaã, ainda na época de Moisés. E desse grupo de espias, somente Josué e Caleb foram aqueles que voltaram com boas notícias, ou seja, com um pensamento não derrotista, com um pensamento mais voltado para aquilo que Deus poderia entregar para o povo de Israel em termos da sua bênção, do tamanho da terra, do tamanho, aliás, da fertilidade da terra e tudo isso. Então a gente falou sobre essas questões, foi um tempo interessante, e agora a gente vai seguir adiante. E eu já digitei aqui a próxima sessão e eu quero que você lembre em que sessão nós estamos, exatamente para que você não se perca. A primeira, na verdade, se a gente voltar, não custa nada chegarmos lá na mensagem. Então, a mensagem de Josué é esta: a conquista e o assentamento em Canaã aconteceram conforme as promessas da aliança de Yahvé. A gente falou sobre a conquista e agora estamos falando do assentamento, ou seja, a conquista foram as vitórias, as lutas, as batalhas, todo esse aparato de narrativas que foi apresentado, especialmente nos capítulos 1 a 12. E então, ali em diante, nós temos esse assentamento. O que seria então esse assentamento? É como o povo que agora conquistou a terra de Canaã haverá de ser distribuído na terra. Isso é realmente bem interessante, mas como a gente falou, em muitas vezes é um tanto repetitivo, claro, porque ele vai ficar dizendo quem vai para que lugar, quem vai para qual lugar, qual tribo vai para qual região. Então é um elemento mais repetitivo e não requer, neste caso, tanto da nossa análise como, por exemplo, as narrativas. Mas o ponto a mensagem é que nós tivemos conquista e assentamento em Canaã. Essa conquista e esse assentamento, eles aconteceram como? Conforme as promessas da aliança de Yahvé, ou seja, o Senhor havia prometido para o povo de Israel conquista e assentamento em Canaã. Eles haveriam de herdar essa terra, eles haveriam de entrar e haveriam de ficar ali. Ok? Deus cumpriu essa promessa. E essa promessa, ela foi fundamentada. Ela aconteceu. Deus cumpriu a promessa. Beleza? Entendemos isso. Então, isso foi fundamentado, isso que ocorreu, essa conquista, esse assentamento, essa promessa que foi cumprida, foi fundamentada no poder de Deus. Por que fundamentada no poder de Deus? Porque se você tirar o poder de Deus, assentamento, conquista não existe. Toda a narrativa, conforme nós apresentamos, mostrou que Deus estava com Josué, como foi prometido no capítulo 1, versículos 1 a 9, estarei contigo, serei contigo por onde quer que andares, ser forte e corajoso. Então, toda a conquista, toda a narrativa da conquista e do assentamento ocorreu baseado no poder de Deus. Se você tirar isso, nada disso vai acontecer. Então, ficou claro para nós que o fundamento da conquista e do assentamento em Canaã estavam no Senhor, no poder de Deus. Então quer dizer que o povo de Israel não fez nada? É claro que não. Mostramos aqui do seu exército, falamos aqui sobre as conquistas de fato, conquistas militares, conquistas que foram alcançadas em termos estratégicos, estratégias militares um tanto convencionais, outras nem tanto, como girar em torno da cidade de Jericó e e tocar as trombetas e gritar muito alto todo o povo para que aquelas muralhas caíssem. Então, tudo isso para quê? Para que ficasse claro que fundamentado no poder de Deus é que
esses eventos, né, fundamentados no poder de Deus, é que esses eventos ocorreram. Beleza? Então, claro que isso foi também por meio da fé obediente de Israel. Por quê? Porque fundamentado, como eu falei, fundamentados, melhor dizendo, nesse fundamento aqui, no poder de Deus, de fato foi que essas coisas aconteceram, conquista e assentamento, o cumprimento das promessas. Contudo, quando o povo de Israel não obedecia, fosse, por exemplo, com o pecado de Acã, fosse em ocasiões em que eles não buscaram a sabedoria, o entendimento, o conselho do Senhor, então o que acontecia? É como se houvesse ali uma falha nesse fundamento. Uma falha no fundamento do poder de Deus? Não, mas uma falha no sentido de que esse povo não estava dependendo de Deus. E nesta hora as coisas se desestabilizavam. Deus se desestabilizava? Não, estou falando desse fundamento aqui. As coisas se desestabilizavam por quê? Porque esse povo precisava permanecer fiel para que a conquista acontecesse, para que o assentamento em Canaã acontecesse. Então a obediência, a fé obediente de Israel foi essa fé que por meio da qual o poder de Deus foi, digamos assim, acionado e mantido. O que para mim é muito interessante, porque precisamos sempre deixar claro que Deus não dependia de Canaã, Deus não dependia do poder de Canaã, muito menos, porque, Deus não precisava do poder de Israel, Deus não precisava do poder bélico de Israel, até porque não era lá essas coisas, mas Deus assim quis utilizar e quis inclusive que a fé dessas pessoas permanecesse para que ele pudesse, aliás, não para que ele pudesse, mas para que ele sim fizesse a sua parte, digamos assim, que é a maior parte no final das contas, que é o fato de que ele foi quem conduziu esse povo. Beleza? Essa mensagem foi o que nós apresentamos aqui. No próximo, nas sessões como a gente apresentou, do 1 ao 12, foi conquista da terra por Israel, é resultado da preparação por Yahweh de um líder, Josué. Então, o primeiro capítulo ali, especialmente, vai ser uma preparação de Josué e então uma preparação do povo. E essa preparação do líder, Josué, e a preparação do povo, certo, para essa campanha militar, foi então baseada nos milagres acionados por uma fé ousada. Então, em Josué, nós já notamos, inclusive teologicamente, que a soberania de Deus e a responsabilidade do homem caminham juntas, porque Deus assim quer. Não é que Deus depende daquilo que o homem faz, mas Deus faz questão que o homem faça. Então, isso nos ajuda também a pensar sobre a nossa própria vida. Beleza, então eu queria ter chamado a atenção de fato para essa primeira parte, e aí nós analisamos tudo isso, e a segunda parte então foi exatamente, essa segunda parte então, que é a distribuição da terra entre as tribos de Israel, segue a designação de Yahweh como soberano sobre a terra e o povo. Agora estamos falando da distribuição do assentamento, e isso também segue aquilo que Deus ordenou. Então você vai vendo que Deus não só se mantém presente e responsável e soberano sobre a conquista, mas também com relação a essa distribuição. Então Deus disse para Josué que estaria presente. E o texto de Josué é todo uma prova de que Deus está presente com Josué, de que ele não o desampararia, de que ele não precisava temer, porque Deus estaria com ele. E isso para a gente deveria realmente chamar a nossa atenção. E foi isso que nós apresentamos nessa parte, como já falamos aqui. Beleza? Muito bem. Tendo falado sobre isso, vamos então para a próxima sessão, que é exatamente o fato de que,
que é a herança de Josué é definida assim que o processo de distribuição tribal termina. Isso aqui nós temos em 19, 49 até 51. Então, a herança de Josué é definida assim como o processo de distribuição tribal termina. Então aqui é quase uma forma de reconhecer o trabalho de Josué, como a gente vai ver aqui, 19, 49, aqui no versículo 49. A herança de Josué. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Deram-lhe segundo o mandado do Senhor. A cidade que pediu, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Reedificou ele a cidade e habitou nela. Eram estas as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias repartiram por sorte em herança pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E assim acabaram de repartir a terra. Então, como você pode ver aí, nós temos uma consideração ligada ao próprio Josué. Se ele foi aquele que direcionou, que guiou, que liderou toda essa conquista, bem como o seu assentamento, tudo na dependência de Deus, vemos também a Josué sendo esse que recebe a parte que lhe cabe, né, dessa herança. Muito bem, falamos sobre isso e falamos, e a próxima sessão, já chegando no capítulo 20, que é exatamente as cidades de refúgio são estabelecidas conforme as especificações prévias de Yahweh a Moisés. Aqui nós temos 21, 1 até 9. E é bom a gente pensar sobre as cidades refúgio, porque elas indicam, se você pensar, hoje há toda uma discussão em torno dos direitos humanos e tal, só que as pessoas não lembram que quando nós falamos da palavra de Deus, as leis que já existiam aqui eram leis que indicavam exatamente eu coloquei aqui 21 a 20, desculpe. Eram leis que já indicavam um cuidado realmente com os direitos humanos. Por quê? Porque caso alguém ainda estivesse em julgamento, essa pessoa poderia ser, de alguma forma, receber alguma retaliação antes do seu julgamento sair, né? Então temos aí, disse mais o Senhor a Josué, fala aos filhos de Israel, apartai para vós outros as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida, que por engano matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma dessas cidades, por-se-á a porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu a seu próximo sem querer e não o aborrecia dantes. Habitará, pois, na cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então tomará o homicida e tornará o homicida e voltará à sua cidade, à sua casa, à cidade de onde fugiu. E aí ele vai falar quais são essas cidades, né? Quedes na Galileia, na região montanhosa de Naftali, Siquém, e ele vai mencionando aí as cidades. O que é interessante, como eu falei sobre isso, aqui é alguém que cometeu um homicídio, se não me engano, chamado de homicídio culposo, né? Daquele que não tem intenção de matar. Acho que, se eu não me engano,
O homicídio doloso, né, é aquele que envolve a intenção clara do assassino, né, de matar. Então, de qualquer forma, se trata de alguém, eu não sou advogado, né, então eu não sei exatamente as leis, né, em termos das nossas definições atuais, contudo, nós podemos entender aqui que foi alguém que matou por acidente, certo? Que cometeu esse infortúnio de tirar a vida de alguém por acidente. É interessante que existem algumas prescrições, inclusive na lei, em relação a isso, como alguém cujo animal, né, podia ser um boi, podia ser um animal que viesse a matar alguém mesmo sem a pessoa saber que era um boi, por exemplo, que pudesse machucar. Então tem toda uma série de definições, mas o ponto aqui essa pessoa não matou porque quis. O infortúnio ela tirou a vida de alguém, mas não foi algo premeditado, não foi algo em termos de uma vingança. Interessante ele dizer aqui também, porque ele fala, antes não o aborrecia, antes que alguém possa dizer assim, não, mas o meu foi sem querer. Foi, então, mas por que você tinha essa pessoa como inimiga? Por que você tinha essa pessoa como alguém que não trazia para você muita felicidade, digamos assim? Então, as cidades de refúgio eram de fato uma preocupação com os direitos humanos, com uma proteção para as pessoas que ainda haveriam de receber, para que na verdade pudessem receber o devido cuidado, o devido julgamento até, porque para que não se tivesse um julgamento sumário. Isso é muito comum, inclusive, se você não tem a lei sendo colocada em voga em uma certa região, muitas vezes acontecem julgamentos sumários, julgamentos da própria sociedade. E quantas vezes a gente não já ouviu falar de julgamentos que ocorrem dentro da máfia ou dentro das facções criminosas, em que lá eles têm os seus próprios tribunais e julgamentos e execuções. Que coisa, a gente pensa assim, que coisa terrível, né? Por quê? Porque quando a lei não chega nos lugares, ou pelo menos quando ela não está sendo abordada ou não está sendo colocada em prática, ainda assim as pessoas têm algum senso de justiça, muito deturpado, como é o nosso senso de justiça, mas as pessoas têm. E assim, para que não houvesse um julgamento feito de forma irresponsável, assim esses homens finalmente, aliás, Deus mandou que esses homens fizessem e separassem essas cidades refúgio. E isso de fato foi feito porque estava prescrito na lei de Moisés, e aqui em Canaã eles separam esses lugares. Na próxima sessão nós temos 48 cidades, são designadas na Transjordânia e Canaã como cidades levíticas. E isso também deve chamar a nossa atenção, exatamente porque os levitas, eles também precisavam de um lugar para si, e certamente Deus ali separa para eles essas localidades, certo? Então estamos aqui no capítulo 21 e é feita aqui a distribuição das cidades dos levitas, beleza? Muito bem, isso nos leva à seção H, que é exatamente a conquista e distribuição como produto da fidelidade e soberania de Yahweh são revistas. O que é interessante aqui é que é realmente como se fosse uma revisão. Nós somos muito fáceis de esquecermos aquilo que Deus faz. Então, Deus costuma fazer para nós memoriais, para que a gente não esqueça da sua obra, não esqueça daquilo que Ele requereu
e requer de nós. Então aqui no versículo 43 é quase um resumo de fato. Então ele diz, desta maneira, então ele começou lá a fazer a distribuição e apresenta todas as especificações, quem vai para qual lugar, e qual tribo e tudo. Então finalmente a gente chega no verso 43. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais. É quase como se fosse um checklist. Agora está entregue. E possuíram e habitaram nela. Foi assim que Deus fez. Sabe o que é interessante? É que do capítulo 1 até aqui o capítulo 21, nós temos o começo da história e o fim da história. Começo da história, Josué olhando para a terra prometida, sendo aquele que vai precisar substituir o grande Moisés, e Deus dizendo, eu tenho um plano melhor para você, no sentido de que vocês vão conquistar essa terra que eu prometi para vocês. Seja forte, seja corajoso, não temas, não te espantes, porque eu serei contigo por onde quer que andares. Deus fala para Josué tudo isso. E aqui no capítulo 21, versículo 43, nós temos desta maneira. Isso é lindo, né? Porque é o final. É o final, digamos assim, daquele empreendimento, daquilo que Deus havia dito que haveria de ser feito, e de fato foi feito. Então esse desta maneira, eu fico imaginando Josué quase desta maneira, graças a Deus, foi assim que Deus fez. Então desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Deus não tinha mandado, então esse povo vai lá e faz. E Deus com eles. Nenhuma promessa falhou. Que lindo isso, né? Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. E eu fico imaginando que Deus, quando mostra para nós os nossos desafios, as nossas responsabilidades, aquilo que Ele espera de nós, e Ele diz, seja forte, seja corajoso, e durante toda a história Ele permanece conosco e fica conosco, que a gente tem claras oportunidades de ver a sua atividade, para ver a sua providência, para ver a sua graça. E quando finalmente tudo isso acabar, nós vamos poder perceber, na verdade poderíamos parar hoje, olhar para trás e entender, nenhuma promessa falhou de todas as palavras que o Senhor nos entregou, assim como Ele fez em relação à casa de Israel. As promessas que Deus tem para os seus filhos, é claro que a gente precisa fazer uma diferenciação entre as promessas que Deus faz para Israel e a aplicação disso para a nossa vida. Mas a aplicação disso está no fato de que Deus tinha um plano para Israel em termos de conquista da terra Canaã, a terra prometida, para que, claro, a sua glória fosse alcançada, para que as pessoas percebessem que Ele era poderoso, para que as nações em redor pudessem notar que Ele era o Senhor, Senhor sobre toda a terra, Senhor da natureza, Senhor superior, claro, a qualquer um dito Deus, como o Deus Baal, deuses da natureza. Deus é que é de fato o Deus da fertilidade, é o Deus que toma conta de tudo isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Deus, o plano de Deus diz respeito a Ele mesmo, e Ele utiliza Israel conquistando Canaã para mostrar a sua glória. E da mesma forma, Deus também tem as suas promessas em relação a nós, não é para conquistar Canaã, mas é para sermos mais fiéis a Ele, para que a sua glória seja alcançada, para que as nossas boas obras sejam vistas diante dos homens, e esses homens venham a glorificar a Deus que está nos céus. Então, esses desafios espirituais que Deus nos dá, eles também fazem parte de um plano maior. E nós vamos poder olhar para trás e pensar, nada disso foi algo que Deus deixou de prometer. Na verdade, tudo aquilo pelo que eu passei foi
tudo em termos do plano maravilhoso de Deus, e nenhuma das suas promessas foram canceladas ou deixaram de ser cumpridas. E é essa perspectiva que nós precisamos ter. Ok? É isto. A próxima será a última aula, em que nós vamos tentar vamos avaliar rapidamente aquilo que já falamos e concluir os últimos capítulos. Um grande abraço, que Deus abençoe. Valeu!